Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem é José Boto, diretor esportivo português, cotado para trabalhar no Flamengo em 2025. Bora de informação exclusiva, preciso te explicar que vários jogadores do elenco principal do Corinthians foram contrários à manifestação de apoio pro Augusto Melo nesse sábado. Em relação ao título do Campeonato Brasileiro, Palmeiras se tornou o favorito depois da pipocada do Botafogo. Você vai saber quais as chances de título de cada um desses times em diversos meios de comunicação. Para completar, o São Paulo ainda pode sonhar com vaga na Libertadores e as consequências do vice-campeonato do Cruzeiro na Sul-Americana. Falo ainda sobre Estevão. Você sabia que ele quase jogou em outro clube de futebol do Campeonato Paulista? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial no segmento de apostas esportivas, patrocinadora da Champions e também do programa do Nicola. Queria contar para vocês sobre as duas apostas que eu estou fazendo para esse domingo. A primeira delas, uma múltipla com 5 jogos do futebol internacional. Estou apostando na vitória do Liverpool contra o Southampton, o empate ou a vitória do United contra o Ipswich, a vitória do Napoli contra a Roma, a vitória do Ajax contra o Zwolle e a vitória do Al Ittihad contra o Al Fateh. Se esses resultados se confirmarem, meus R$ 200 se transformam em R$ 748. Estou bem confiante de que essa aposta pode virar. Segunda aposta, uma múltipla com 3 jogos do futebol nacional. Imagino a vitória do Corinthians contra o Vasco, do Inter contra o Red Bull Bragantino e a vitória do Mirassol na Série B contra a Chapecoense. Se bater, meus R$ 100 viram 298 para você fazer sua fezinha na Bet365. Tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. A ideia é brincar de uma maneira recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. O Atlético Mineiro até conseguiu um bom resultado. Empate contra o São Paulo no Morumbi por 2-2 na noite desse sábado, mas foi a 9ª partida seguida do Galo sem vitórias. Nesse período, 4 empates e 5 derrotas. Atlético de olho na partida contra o Botafogo no próximo sábado, valendo o título da Libertadores da América. Já Guardiola emplacou pela primeira vez 5 derrotas seguidas desde que se tornou técnico. O Manchester City do Pep Guardiola tomou 4-0 do Tottenham dentro de casa. Inclusive, essa derrota acabou com as minhas apostas do sábado. Nunca o Guardiola havia perdido com o Manchester City como mandante, ou melhor, não perdia 52 partidas como mandante, um verdadeiro caos para Pep Guardiola e Manchester City na semana em que ele anunciou a renovação de contrato com o clube inglês. Bora falar agora sobre Estevão, o grande craque do Campeonato Brasileiro, também será craque da seleção brasileira. O Estevão poderia ter surgido na base do Santos. Tudo porque antes de despontar no Cruzeiro, ele foi levado por um representante, por um olheiro, para o pessoal do Santos. A ideia, para que ele pudesse ficar por lá, ainda com 11, 12 anos, é de que houvesse uma ajuda de custo para os familiares do Estevão. Além da ajuda de custo, também um lugar para que os pais pudessem ficar e também trabalhar em Santos. O pessoal do Peixe olhou para o Estevão, entendeu ele como muito franzino e descartou sua contratação. O Estevão foi para Minas Gerais, arrebentou com a camisa do Cruzeiro e se aproveitou de uma dificuldade da Raposa para trocar o clube pelo Palmeiras. O resto da história vocês já sabem, ele é hoje o artilheiro e o maior garçom da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, mesmo com apenas 17 anos de idade, já vendido pro Chelsea em operação de 61,5 milhões de euros. Quero falar agora sobre o vice-campeonato do Cruzeiro na Sul-Americana, derrota por 3-1 para o Racing, jogo disputado no Paraguai. Vice-campeonato até natural diante da péssima bola apresentada pelo Cruzeiro desde a chegada do Fernando Diniz. São 11 partidas com o novo técnico, 2 vitórias, 4 empates e agora 5 derrotas. O Racing chega a abrir o placar, o gol é anulado, depois faz 1-0, faz 2-0, o Cruzeiro diminui para 2-1, mas a partida termina em 3-1. O vice-campeonato impede que o Cruzeiro acabe com um jejum de 25 anos sem títulos internacionais, não garante vaga para a Libertadores da América, muito menos para a Recopa Sul-Americana. De qualquer forma, o que sobra para o Cruzeiro é um prêmio pelo vice-campeonato de 2 milhões de dólares ou 11 milhões e 600 mil reais. Agora o Cruzeiro vai precisar batalhar nas 4 rodadas que ainda restam do Campeonato Brasileiro para conseguir vaga pelo menos na pré-Libertadores para aumentar o seu calendário do ano que vem.
Cruzeiro que ainda pega o Grêmio em casa, o Red Bull Bragantino fora, o Palmeiras em casa e o Juventude fora. Só para completar, é importante lembrar que Fernando Diniz, de péssimo trabalho até aqui, tem contrato até dezembro de 2025 e está entre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Ele ganha na casa de 1.300.000 reais por mês. No fim dessa temporada vai haver uma avaliação para saber se o trabalho dele prossegue para o próximo ano. Eu, na condição de dirigente do Cruzeiro, abriria a mão do Fernando Diniz. Bora falar agora sobre o Vasco, de olho em 2 meio-campistas como reforços para o próximo ano. Cruz Maltino está de olho em Matheus Pereira, Pirulão, jogador revelado no Corinthians, e em Rodrigo Dourado, que faz sucesso com a camisa do Atlético São Luís depois de longa passagem pelo Internacional. Queria explicar sobre a situação de cada um deles. Ambos têm contrato com seus times até junho de 2025, ou seja, já poderiam assinar um pré-contrato em janeiro para chegar na metade do ano sem custos. A ideia do Vasco é contar com a dupla já em janeiro, ainda que com uma pequena compensação financeira. Preciso começar falando sobre o Dourado. Volante revelado na base do Inter, hoje 30 anos de idade, está há 3 anos no Atlético São Luís do México. Titular absoluto por lá, 88 partidas e 3 gols marcados. Jogador de proteção ao sistema defensivo, pode atuar especialmente como um primeiro volante. Já o Matheus Pereira joga um pouco mais à frente. Nos tempos de Corinthians, era um meio atacante e tratado como uma grande joia, mas a verdade é que ele não conseguiu se comprovar no futebol europeu. Esteve na Juventus, esteve no Barcelona, mas a realidade dele hoje é bem menor. Passou pelo Dijon da França, hoje atua no Eibar, está há 3 temporadas no pequenino clube espanhol, onde tem 98 partidas e 3 gols marcados. São jogadores que mudariam o patamar do Vasco? Não. Mas é esse tipo de atleta que o Vasco vai buscar. E enquanto não conseguir um comprador para a SAF, não há grana para grandes investimentos. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Vasco hoje conta com 7 volantes no seu elenco principal e ainda tem mais 3 que podem voltar de empréstimo: o Zé Gabriel, o Barros e o De Luca. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que não vai conseguir vaga na Libertadores da América na fase de grupos se não contar com a ajuda do Botafogo. Vou explicar em detalhes essa história. O Tricolor tropeçou de novo depois de empatar com o Red Bull Bragantino fora, ficou no 2-2 contra o Atlético Mineiro na noite desse sábado no Morumbi. Resultado ruim, porque distanciou o São Paulo do Flamengo e do Internacional. Hoje o Tricolor é o sexto, 59 pontos, são 3 de desvantagem para o Inter e para o Flamengo, que ainda jogam na rodada. A tendência é que o Inter vença o Red Bull Bragantino hoje, dentro de casa, e abra 6 pontos a 9 pontos do fim. Já o Flamengo joga contra o Fortaleza, mas o Flamengo tem uma vitória a mais do que o São Paulo, além dos 3 pontos. Qual que é a realidade tricolor? Com o empate nesse sábado, o São Paulo assegurou matematicamente a sua classificação para a pré-Libertadores. Ele não corre mais risco de não jogar a competição, mas seria muito importante para o São Paulo estrear na fase de grupos, para evitar qualquer risco de eliminação nas 2 primeiras fases de pré-Libertadores, início de temporada, jogos que a gente não sabe contra quem serão, enfim, é uma dificuldade a mais. Só que é muito difícil imaginar que o Tricolor, dos 3 jogos que ainda restam, será capaz de ultrapassar ou o Flamengo ou o Internacional. Diante disso, a realidade do São Paulo é: ou torce para o Botafogo ser campeão da Libertadores, abrindo mais uma vaga na fase de grupos, ou o Tricolor terá de passar pela pré-Libertadores na próxima temporada. O trabalho do Zubeldia segue sendo questionado por torcedores do Tricolor, mas a tendência é que o São Paulo mantenha o treinador argentino para o ano que vem. Você acha que o São Paulo acerta ou erra com essa medida? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre José Botto, diretor esportivo português e alvo de Ibape, caso eleito presidente do Flamengo para 2025. Talvez você não o conheça, mas o José Botto, português de 58 anos de idade, tem bons trabalhos no exterior. Ele surge como scout do Benfica. Scout é aquele cara que busca jogadores, é o olheiro. Depois ele se transforma em chefe do departamento de scout do Benfica, trabalhando durante muito tempo ao lado, inclusive, de Jorge Jesus no gigante português. De lá ele se muda para o Shakhtar Donetsk e é o grande responsável pela contratação de vários atletas brasileiros que fizeram sucesso no clube ucraniano. O Shakhtar se transforma em um dos principais clubes, no principal clube da Ucrânia, e uma das surpresas na Europa graças à contratação desses atletas brasileiros que foram contratados pelo José Botto.
O Boto é um apaixonado pelo futebol brasileiro, acompanha muito de perto categorias de base, atletas em formação, e isso sempre foi um grande diferencial dele no futebol europeu. Em 2022, ele se muda por PAOK da Grécia e está desde 2023 num time na Ucrânia chamado Osijek. Ele mudou de cargo, em vez de chefe de scout, ele se tornou mais recentemente diretor esportivo, e é para esse cargo que o BAP pretende contratá-lo caso eleito presidente no dia 9. Há quem garanta, inclusive, que o BAP é o grande favorito à vitória contra o Rodrigo Dunch, candidato da situação, e o Maurício Gomes de Matos, que surge como uma terceira via. O BAP não vai confirmar isso de forma oficial, mas conversando com pessoas próximas, eu posso dizer para você que é enorme a chance de o José Boto ser contratado pelo Flamengo. A ideia é profissionalizar o futebol. O BAP já chegou a dar entrevistas afirmando que contratação de técnico e de jogador sempre vai passar pelo diretor, alguém da confiança dele, e eu acho que se o BAP for eleito e optar pelo José Boto, vai estar fazendo um golaço. Excelente profissional de muito conhecimento do Brasil, mas também de metodologias na Europa, que vai acrescentar bastante ao rubro-negro. Bora falar agora sobre a pipocada gigante do Botafogo e a chance real de o Palmeiras conquistar o tricampeonato brasileiro, algo que parecia impossível. Mas, depois do empate do Botafogo em casa contra o Vitória e da vitória do Palmeiras contra o Atlético Goianiense em Goiânia, pela primeira vez na atual edição do campeonato, o Palmeiras é líder do torneio, isso apenas a 3 rodadas do fim. Ambos têm 70 pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais do que o Botafogo. O Verdão tem 21 vitórias, o Botafogo tem 20. Restam 3 partidas para os dois times e o próximo jogo é justamente entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Isso significa dizer que o Palmeiras joga por um empate para manter o Botafogo atrás do Verdão. Se o Palmeiras vencer o Botafogo na próxima terça-feira, jogo a 4 dias da final da Libertadores, o Palmeiras vai precisar de só mais uma vitória contra o Cruzeiro fora ou contra o Fluminense em casa para se sagrar campeão, só para vocês entenderem o tamanho do buraco em que o Botafogo se meteu. De acordo com os matemáticos, o Palmeiras virou bastante favorito. Pessoal, o Tristão Garcia, que é matemático, trabalha bastante tempo no futebol, vê o Palmeiras com 63% de chances contra 34% do Botafogo. Já o Espião Estatístico, site de estatística do GE, aponta o Palmeiras com 70% de chances de título contra 29% do Botafogo. Só para arrematar, preciso contar para vocês que o Botafogo tropeçou 3 vezes seguidas nas últimas rodadas. Ele tinha 3 rodadas atrás 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Empatou em 0-0 em casa com o Cuiabá, praticamente rebaixado. Empatou com o Atlético Mineiro 0-0 em Belo Horizonte, tendo um jogador a mais por mais de 70 minutos. E contra o Vitória perdia por 1-0 até o finalzinho, quando um gol contra do Wagner Leonardo evitou a derrota, mas não tirou o pessimismo do torcedor botafoguense. Mas esse campeonato tá tão maluco que eu ainda não cravo o Palmeiras campeão. Gostaria de saber a sua opinião. Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Antes de mudar de assunto, deixa eu só destacar o bom momento de Rafael Veiga. Foi dele o gol da vitória contra o Atlético Goianiense nesse sábado. Veiga que fazia um campeonato brasileiro horroroso, mas nos últimos 10 jogos marcou 9 gols, que contrastam com a primeira parte do campeonato. Foram 25 partidas e 2 gols marcados. Nessa reta final, 10 jogos e 9 gols marcados. Cara super importante que tem dado conta do recado. Só para completar em relação ao Palmeiras, nesse domingo a gente vai conhecer um novo presidente alviverde, embora a tendência é que esse novo presidente seja um velho conhecido da torcida. Leila Pereira e Savério Orlandi concorrem aos votos entre os sócios. A Leila é super favorita e deve deve ratificar sua permanência por mais 3 temporadas, embora o Savério tenha conseguido nos últimos meses criar uma oposição, algo que não existia há algum tempo atrás. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Nesse sábado, todos os jogadores do elenco profissional do Corinthians usaram suas redes sociais para manifestar apoio ao presidente Augusto Melo, que na próxima quinta-feira vai ser alvo de uma votação para o impeachment ou não dentro do Conselho Deliberativo. Mas conversei com 2 jogadores do elenco profissional e ambos asseguraram que todos os atletas foram forçados, obrigados a fazer essa postagem. Foi uma exigência que veio do presidente passando pelo departamento de futebol. Uma dessas pessoas com quem conversei afirmou: fomos obrigados a postar.
A gente era contrário, fecha aspas. Não dá para dizer que todos eram contrários a essa manifestação, mas existiram algumas lideranças que se mostraram apartidárias, não queriam fazer parte desse movimento, até porque não entendem quais são as denúncias que o Conselho de Ética e Disciplina tem para apresentar na próxima quinta-feira. Mas, diante da exigência, da obrigação imposta pelo Departamento de Futebol, na figura do Fabinho Soldado, a pedido do presidente Augusto Melo, os atletas do Corinthians se manifestaram dessa maneira. Se você está curioso para saber o que foi escrito, vou separar os principais trechos, abre aspas, com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano. O Augusto tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube. O Corinthians e sua fiel torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o time do povo no caminho das conquistas. Fecha aspas. Acho que não é papel de jogador de futebol sair em defesa do presidente ou não, a menos que o cara esteja super empenhado na permanência do Augusto. E quando você faz com que todos postem de maneira coletiva, você está exigindo que alguns atletas que não são favoráveis ou partidários dessa questão abracem essa causa. Só para completar, importante contar que o Augusto Melo tem sentido um risco grande de perder a presidência na próxima quinta-feira. E para mim, isso só pode ser decidido a partir do tipo de denúncia que aparecer. Comprovou-se que ele teve participação no esquema vai de bet, que ele lesou o Corinthians? Está fora. Não comprovou-se, ele precisa continuar. Até por isso, chamar de golpe antes de conhecer as acusações também me parece algo sem cabimento. Corinthians que joga contra o Vasco nesse domingo para vencer e se manter vivo na briga por vaga em Libertadores da América. E você, o que pensa sobre esse impeachment do Augusto e da manifestação dos jogadores? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!